Olá! Estou de volta por aqui em um formato diferente do que eu estava acostumada a fazer. Quero estar trazendo para vocês mais reflexões minhas, mais na prática, como tem sido essa mudança na minha vida com a inclusão do autoconhecimento. Quem me acompanha pelo Instagram sabe que esse ano eu passei por um processo de aprofundamento das técnicas que eu trabalho no consultório, uma mentoria, mas que não foi só um aprofundamento das técnicas. A mentoria, junto com a psicanálise, ela me trouxe um amadurecimento e tem trazido um outro olhar para a minha vida. Nós somos essa composição, né? Nós conseguimos olhar para o externo e analisar e compreender o externo de acordo com as nossas experiências. Se não vivemos determinada situação, o nosso entendimento em relação a essa situação, ele é totalmente raso. E mesmo que já tenha vivido, cada um tem uma composição, tem uma estrutura diferente que faz com que a gente sinta de forma diferente. E por sentirmos diferente, é claro que também agimos diferente. E muitas das vezes, esse diferente em relação à expectativa dos outros, né? E é esse ponto que eu quero refletir hoje, sobre o que é considerado certo ou errado em relação à expectativa do outro. Certo para quem e errado para quem, né? E aí eu vou contar um pouco sobre uma decisão minha que foi de fazer uma tatuagem. Tem muitos anos que eu senti um desejo de fazer uma, mas só que eu tinha medo da crítica das outras pessoas. Então eu não me permitia fazer. Só que quando alguém me perguntava sobre a tatuagem, ou eu mesma entrava em uma conversa, né, que o assunto era sobre tatuagem, eu dava sempre a desculpa que eu não tinha feito ainda, com medo do tom da minha pele e da tatuagem ficar verde, ficar numa cor não agradável, né? Percebe que eu preferia ter um preconceito em relação à cor da minha pele, ao invés de assumir que eu tinha medo das críticas? Claro que era só uma desculpa superficial para eu não lidar realmente o que no fundo eu tinha medo de não ser aceita, de que eu tinha medo de ser criticada. E onde entra o certo e errado? Porque para algumas pessoas ter tatuagem é uma coisa errada. E tudo bem, todo mundo tem o direito de pensar o que quer. E muitas das vezes, né, para essas pessoas existia um castigo real de se tatuar. Até há pouquíssimo tempo existia um preconceito. Era mais difícil, por exemplo, conseguir um emprego quando você tinha uma tatuagem mais à mostra. Tatuagem ela era vista de coisas de marginal. E quando era uma mulher, uma mulher de vida fácil, né? Que dizem que eu não entendo porque vida fácil, mas enfim. Só que essa maneira de ver, ela foi criada pela sociedade. Porque se a gente volta aos nossos descendentes, né, na época dos índios, na época dos africanos que viviam em tribos, a tatuagem era uma forma de pertencimento, uma forma de identidade, de criar identidade. Então, pensando assim, que é certo, para quem é certo ou errado, né? Será que é certo para eles ou será que é certo para a gente, né? Então, pensando assim, quem está certo ou errado? A nossa geração está mais certa do que a deles? E temos que refletir que estamos vivendo em uma época que estamos tentando resgatar toda essa conexão com a espiritualidade de que eles lá atrás já tinham. Então, será que eles estavam errados em se tatuar? Ou será que eles estavam certos? O que eu venho aprendido é que não existe certo ou errado, né? Talvez o depende. Por quê? Depende da época, depende da situação, depende da pessoa, depende se faz sentido para a pessoa. O que cabe para mim ou o que faz sentido para mim pode não fazer para o outro.
E tá tudo bem. Temos um mundo diverso de possibilidade para todos os tipos de pessoas. Então, por que deixar de fazer o que gosta ou o que faz sentido para você simplesmente porque o outro vai considerar errado, que era o que eu estava fazendo, né? Tudo bem se for errado para ele, só que para mim faz sentido. Se faz sentido, eu faço e banco as consequências. E aí é um ponto bastante importante da gente refletir, porque é entender esse bancar as consequências. Porque também eu não posso fazer esperando que o outro aprove ou mude de opinião. Entende? Se é importante para mim, eu tenho que entender que é somente importante para mim e que o outro tem o direito de não achar importante. Senão mudamos de posição. Nós que passamos a criticar o outro. A postura é entender que é certo para você e por isso você resolveu fazer, independente se vai ser aceita ou não. Assim, é possível viver de forma mais leve e de acordo com seus próprios valores. Claro que não é tão simples assim como eu estou falando. Para eu conseguir agir dessa forma, foi um caminho, um caminho percorrido de autoconhecimento. Foram algumas limpezas de blocos energéticos para que fosse possível eu conseguir enxergar o quanto eu me sabotava, né? Fui tirando diversas camadas para chegar realmente no ponto em que fazia eu me sabotar. Não é simples, mas não é impossível. Se eu conseguir sair dessa vida de privações, você também consegue. Você também consegue sair dessa caixa de certo ou errado, né? Só que o primeiro passo para isso é tomar uma decisão. É tomar a decisão de não viver mais assim e buscar formas de se autoconhecer. É isso que eu faço em consultório. Eu trago ferramentas, né, para que os meus clientes possam se conhecer e possam viver de forma mais leve. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.